tema dessa mensagem é violência espiritual. Violência espiritual. Vamos passar. Coloquei ali uma figura, e é uma figura de um guerreiro ali usando o escudo da fé. Realmente a fé é um escudo, amém? A Bíblia diz que com o escudo da fé a gente pode apagar os dardos inflamados de Satanás. Então é tempo dos guerreiros se levantarem. É tempo das guerreiras se levantarem. Tem guerreiros aqui, guerreiras? Pode passar. Queridos, eu fui anotando essas coisas, porque essa sensibilidade que Deus me deu. Eu creio que não é fácil ser cristão nessa terra. Alguém concorda comigo? Não é fácil ser cristão, não é fácil. Nunca foi fácil caminhar com Deus. E eu estou aqui diante de um povo que eu acredito que quer caminhar com Deus. Mas nunca foi fácil caminhar com Deus, nunca foi. Nunca será fácil aqui nessa terra caminhar com Deus, principalmente nessa época. Nesse tempo em que vivemos, que a Bíblia chama de final dos tempos, vai ser muito difícil caminhar com Deus, vai ser muito difícil ser um cristão nesse tempo. Vai ser muito difícil. E não é fácil ser cristão nessa terra. Por que eu coloco isso? Por que eu estou falando? Porque dói quando a gente vê um cristão tombando. Pessoas que muitas vezes estão perto de nós estão tombando, ficando pelo caminho e não conseguem romper, não conseguem avançar, porque realmente não é fácil ser um cristão nesse tempo. Concordam comigo? Não é fácil, principalmente nessa época. Pode passar. Creio que todos aqui querem ir para o céu. Ou eu estou enganado? Creio que todos querem ir para o céu. Acreditam em um céu. É sério? Será que todos aqui acreditam realmente em um céu de glória? Jesus disse que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então há um céu de glória nos aguardando. Eu creio que eu estou diante de um povo que acredita que existe um céu. Amém ou não amém? Creio que todos têm simpatia por Jesus. Coloquei simpatia porque amor já é uma outra coisa mais pesada, mas simpatia eu creio que todos aqui temos por Jesus. Eu não creio que ninguém aqui tenha antipatia por Jesus. Eu creio que todos nós temos simpatia por Jesus. Pelo menos simpatia nós temos. Porque amor é outro nível, então, mas eu coloquei num patamar onde eu acho que pegaria todos nós. Todos nós aqui temos simpatia por Jesus, pode passar. Muitos querem fazer a vontade de Deus. Só os que querem fazer a vontade de Deus. Eu acredito, querido, que mesmo que você não seja tão maduro na fé, eu acredito que existe uma centelha aí no seu coração dizendo: eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então eu creio que muitos querem fazer a vontade de Deus. Muitos querem ser fiéis a Ele e agradar a Ele. Ou não? Quantos querem agradar a Deus? A Bíblia é tão séria com relação a isso que diz assim: é melhor agradar a Deus do que aos homens. O desejo de Paulo era agradar a Deus em tudo. E eu creio que eu estou diante de um povo que quer agradar a Deus e quer ser fiel a Ele. Eu estou colocando isso aqui porque isso aqui vai encontrar-se com a realidade de muita gente. Muitos querem agradar e não conseguem, muitos querem ser fiéis e não conseguem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitos querem agradar, muitos querem ser fiéis a Ele, mas infelizmente muitos não têm conseguido. E essa tristeza bateu no meu coração. Quando eu falava para o Senhor: transfere, coloca no meu coração aquilo que está no teu coração. Eu só quero emprestar minha boca para o Senhor. Eu quero falar para o povo aquilo que o Senhor quer dizer para eles. E o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu sei que tem muitos que querem me agradar, tem muitos que querem ser fiéis, mas tem muitos que não estão conseguindo fazer isso. Muitos com boa vontade, muitos com boas intenções, muitos íntegros, muitos trabalhadores, muitos honestos, mas que na verdade não conseguem caminhar comigo como devem. Muitos infelizmente não têm conseguido
fazer a vontade de Deus, não tem conseguido ser fiel a Deus, não tem conseguido agradar a Deus. Essa é a grande verdade. Pode passar. São muitos obstáculos. Eu sei, você não precisa me dizer, eu conheço. São muitos obstáculos que se apresentam para nós, para a gente não conseguir ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus, como muitas lutas e problemas. Se a gente fosse parar aqui para ouvir a luta e o problema de cada um, daria uma enciclopédia, daria uma biblioteca, tamanha seria a história da sua luta, dos seus problemas. São obstáculos, muitas lutas, muitos problemas, muita inconstância, muitas tentações, muita carne, pouca espiritualidade, poucos frutos, tudo conspirando contra a nossa caminhada com Deus. Tudo isso conspirando contra a nossa caminhada com Deus e comprometendo o nosso ministério, o nosso tempo que é curto. Muitos desperdiçando o seu tempo que é curto. Muitos estão achando que vão viver aqui 150 anos. Ah, querido, essa semana que passou, nós choramos pela morte de uma universitária na nossa cidade, que foi assunto não só aqui, mas no país inteiro. Mas o problema é que você acha que você vai viver 200 anos. Muitos estão desperdiçando uma das coisas mais preciosas que tem, o tempo. Por isso que a Bíblia diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Tudo conspirando contra a nossa caminhada com Deus e comprometendo o nosso ministério. Quantas pessoas aqui com ministério que se colocasse nas mãos do Senhor, romperia, avançaria, oh meu Deus, cresceria, meu Deus, Deus usaria tanto, mas porque não conseguem caminhar com Deus, comprometem o ministério. Porque não conseguem ser fiéis ao Senhor, compromete o seu ministério, seu tempo está indo embora. Compromete família, e até mesmo a nossa eternidade na glória. Tudo conspira contra a nossa caminhada com Deus. Escuta, filhos, você não precisa me dizer, eu sei que não é fácil caminhar com Deus. Alguém que mais concorda comigo? É fácil caminhar com Deus nessa terra? É fácil ser firme e constante nessa terra com Deus? Não, querido, não é fácil não. E o que mais me dói é ver amigos e irmãos tombando, ficando pelo caminho, o tempo passando, a pessoa envelhecendo e ela não vivendo aquilo que Deus tem para ela. Muitas vezes nessa caminhada com Deus, a gente compromete o nosso ministério, o nosso tempo, família e até mesmo a nossa eternidade na glória. Pode passar, querido. Pode passar, por favor. E como se não se bastasse, ainda temos o quê? Ataques. Me ajudem. De quem? De demônios. Para todos os lados. Olha para mim, filhos, olha para mim. Da onde você tirou a ideia que não tem demônio preparando alguma coisa para te tombar? Da onde você tirou essa ideia? A Bíblia diz que nós temos um adversário, Satanás, que ele anda em derredor. Aí você pensa, ele anda em derredor do pastor, ele anda em derredor dos presbíteros, ele anda em derredor, mas de mim não. Meu filho, eu estou aqui para te dizer, Satanás está ao seu derredor. Ei, Satanás e seus demônios estão ao seu derredor. O problema é que a gente não acredita nisso. Fala para alguém do teu lado, Satanás está ao seu derredor, filho. Sofremos ataques por todos os lados de demônios, espíritos malignos, assim como existem os anjos de Deus, é verdade, e glória a Deus para cada demônio há 2 anjos de Deus. Se 1/3 dos anjos caíram, ficou 2/3 no céu.
Então, para cada demônio tem 2 anjos. Além de os que estão conosco serem mais fortes, são mais numerosos. Mas não ignore, a Bíblia diz: não ignoreis os ardis de Satanás. Não ignore. Como se não se bastasse toda essa luta. Pode voltar o slide anterior? Como se não se bastasse tudo isso que a gente colocou: lutas, problemas, inconstância, tentação, carne, pouca espiritualidade, poucos frutos. Como se não se bastasse isso, ainda temos ataques de demônios. Pode passar, pode passar. E ainda, como se não se bastasse tudo isso, ainda temos cansaço, problemas financeiros, comodismo, egoísmo, violência, doenças, decepções. Alguém está se identificando com isso daqui? Alguém se identifica com isso ou não? Tudo isso aqui conspirando, tudo isso conspirando para que você não viva plenamente o que Deus tem para você. O que mais vemos hoje são pessoas que se dizem cansadas. A gente tem visto isso, temos falado. E em muitos está no semblante. Está no semblante. Cansaço. E é uma das estratégias de Satanás nesse tempo, de sugar suas energias. Para que você não tenha energia para Deus, para que você não tenha energia para o reino. Por isso que essa música é tremenda. Deixa o céu descer. Ah, como nós queremos isso? Alguém deseja isso? Alguém deseja isso? Até porque Jesus ensinou a orar desse jeito: que seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Cansaço, problema financeiro, como isso tem roubado a paz de muita gente. Comodismo, gente, como se o problema não é financeiro. Tem as pessoas que são acomodadas. Egoísmo será uma das marcas, será um dos perfis do caráter dos seres humanos do tempo do fim. Pessoas amantes de si mesmo, egoístas, só conseguem pensar em si mesmo. Egoísmo, violência, quanta violência à nossa volta. E a gente pensava que essas coisas terríveis só aconteciam em São Paulo e Rio de Janeiro, nas capitais. E aí a gente está vendo acontecer aqui do nosso lado. Quinta-feira a gente falava aqui dessa jovem que morreu. Lembramos do Adriano, mão amiga, que esteve aqui. Pessoas que pisaram, uma pessoa que pisou nessa igreja, mão amiga, Adriano, mão amiga, morreu de forma trágica e violentíssima aqui no Jockey. Foi um dos velórios, foi um dos cultos fúnebres mais chocantes que eu participei. Estamos cercados por isso, e isso também atrapalha a nossa caminhada com Deus. Em alguns lugares o tráfico dá toque de recolher, as pessoas impedidas de ir para a igreja, violência, doenças para tudo quanto é lado, e as decepções, seja dentro da igreja, dentro da família, decepção para tudo quanto é lado, e tudo conspirando contra a nossa caminhada com Deus. Deus tem projetos para a tua vida, querido. Deus tem sonhos para a tua vida. Pode passar, querido, pode passar. Aí vem a pergunta: o que fazer para viver com Deus como Ele quer e eu preciso? Seria uma boa pergunta. O que eu devo fazer para andar com Deus como Ele quer e eu preciso? O que eu devo fazer? Eu quero andar com Deus, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero agradar a Ele, eu quero ser fiel a Ele, eu quero frutificar, eu quero ser constante. Mas como andar com Deus? Como fazer a vontade dEle como Ele quer e eu preciso? Como viver neste mundo e ainda conseguir agradar a Deus e fazer a sua vontade? Como? Porque muitos não têm conseguido.
Muitos têm boa vontade, mas boa vontade só não basta. Como viver neste mundo e ainda conseguir agradar a Deus e fazer sua vontade? Como conseguir ser fiel? Como conseguir me consagrar? Como conseguir me consagrar? Se para todo lado onde você olha tem imoralidade, tem sensualidade, tem tanta coisa. Como vencer a minha carne? Como vencer o mundo? Como vencer o diabo? Como? Alguém gostaria de saber o que Deus falou comigo ontem? Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando à igreja dele nesse tempo. Não basta ter boa vontade, tem que haver algo além. Como fazer, como viver com Deus como Ele quer? Alguém que deseja viver com Deus como Ele quer? Pouca gente. Se eu achasse que 100% levantaria a mão, eu seria o maior idiota do mundo. Mas quantos aqui gostariam de viver como Deus quer que você viva? Não só como Ele quer que você viva, mas como você precisa viver, porque você só vai ser plenamente realizado quando você viver como Deus quer que você viva. Você só será plenamente feliz e realizado quando você viver como Deus quer que você viva, e não como você quer viver. E vem a pergunta: como? Como? Pode passar. Só há um meio. Foi isso que Deus falou comigo. Só há um meio. Diga, quantos meios? Um meio. Violência espiritual. Pastor, você tem base bíblica para falar o que o senhor está falando? Violência espiritual. Pode passar. Mateus 11:12 diz: desde os dias. Alguém consegue ler comigo? Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam. Agora não se ofenda com o que vai vir agora. Não se ofenda. Você percebe que o Senhor está dizendo que para fazer parte do reino dele é necessário usar de violência, é necessário usar de muito esforço espiritual, lógico, físico também, mas quando eu estou falando de violência aqui, estou falando de violência espiritual, amém? Glória a Deus. Então não se sinta ofendido com o próximo slide. Eu acho que é o próximo slide, pode passar. Ainda não é esse. Deus quer abençoar, Deus quer te abençoar, mas você terá que lutar. E lutar é uma luta espiritual. Então vira para alguém do teu lado e diga: Deus quer te abençoar muito. Quantos estão entendendo? Diga: Deus quer me abençoar. Agora escuta, querido, olha para quem está do teu lado e diga assim: trate de lutar, mas lutar muito. Não, olha aqui para mim, filho. Se vocês acreditam que eu sou homem de Deus, que Deus fala comigo, quem tem ouvidos então ouça o que Ele mandou dizer para você: lute, lute. Não há outro meio de viver aqui, fazer a vontade de Deus e viver como Deus quer, se você não lutar. Deus quer te abençoar, mas você terá que lutar, e lutar muito, e é uma luta espiritual. Pode passar. Ou você é um violento espiritual. Não se ofenda com isso, filho. Mas se ofender, não posso fazer nada. Eu já brinquei com uma vez que eu só transcrevi aquilo que Deus mandou falar.
Tipo aquele negócio, tipo isso, né? Estou brincando. Tipo assim, ó. É para Batista desse ano, senhor? É. Está todo mundo que for lá domingo à noite. Mais ou menos isso. Então diga para alguém do teu lado e diga: ou você é um violento espiritual, ou você é um covarde. Pode não ter cara de covarde, mas se não for um violento espiritual, é covarde. Pode ter cara de Miss Brasil, mas se não for um violento espiritual, é um covarde. Pode ser bonitão, sarado, cheirosão, bonitão, fortão, mas se não for violento espiritual, é um covarde. Pode passar. E aí, eu separei alguns textos aqui para embasar o que eu estou falando. São 9 e 10. Está separado como eu pedi? Conseguiu separar? Presta atenção, alguns textos aqui. Josué 10, 22 a 25. Pode soltar. Josué 10, 28 a 25 diz assim: Depois disso, Josué, abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Esse é um texto que está lá em Josué, quando Josué entra em guerra contra 5 reis contra Israel. Mas esses 5 reis perdem a batalha. E olha o que Josué diz para fazer com esses 5 reis inimigos, né? Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Pode passar. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra. Deixa eu perguntar alguma coisa aqui. Tem guerreiros de guerra aqui? Homens de guerra, mulheres de guerra? Cadê os homens de guerra, as mulheres de guerra espiritual aqui? Os valentes, as valentes aqui desse lugar. Os leões e as leoas aqui. Cadê os leões da ceia que a gente teve domingo aqui? Os leões, as leoas da ceia. Ô Jesus, amém ou não amém? Josué chama os capitães dos homens de guerra que foram com ele. Diz: chegai, ponde os vossos pés sobre aonde? Sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Botar o pé no pescoço. Deixa eu te dar uma ideia de que só ele está captando. Diga violência. Venceu a batalha, traz os reis aqui. Eles se levantaram contra nós. Isso é Antigo Testamento, ok. Mas olha como agia lá. Traz os reis aqui, bota eles deitados no chão. Chama os capitães de guerra, chama os homens de guerra. Bota o pé no pescoço deles. Agora olha só o que Josué vai dizer. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Estou pregando para um cemitério aqui? Não. Você entendeu o que está escrito? Josué manda colocar os reis no chão, chama os valentes de guerra, bota o pé no pescoço deles, porque assim Deus vai fazer com todos os seus inimigos. Mas porque você está tomando uma postura? Mas porque você está sendo valente? Deus vai fazer assim com os seus inimigos. Pé no pescoço. Fala para alguém do teu lado: é pé no pescoço. Mas sacode ele para ver se ele, meu Deus, diga: pé no pescoço. Só há uma maneira de você hoje viver o que Deus tem para você e você fazer a vontade dele nessa terra: é ser violento espiritualmente falando. Amém. Desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus, e quem se esforça se apodera dele. Amém. Gênesis 32, 24, 31. Gênesis 32, a gente vai ver. Jacó, porém, ficou só.
e brincou com o anjo. Ficou brincando com o anjo. E veio, vamos brincar. A Magalinha. Vamos brincar, anjo, comigo? Vamos brincar comigo? Ah, pode brincar. Você trouxe a sua baleba? Vamos brincar, anjo? E Jacó ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. A gente já passou por esse texto 300.000 vezes. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo a noite inteira. Você está me ouvindo, meu filho? Você está me ouvindo, filha? Você está entendendo por que o diabo prevalece sobre muita gente? Escutem. Por causa daqueles que não se levantam, por causa dos covardes, os que se levantam serão chamados de heróis, serão chamados de valorosos do Senhor. Amém. Pode passar, filho. Lucas 18. Lucas 18, deixa eu só dar uma resumida, para a gente ganhar tempo, porque o relógio é meu inimigo. Escuta. Lucas 18 conta a história de uma mulher que procurou um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus. E essa mulher, ela ia lá na casa desse juiz e falava para ele: julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz iníquo não queria atender ela. E ela dizia: por favor, julga a minha causa, 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 julga a minha causa. Eu preciso que o Senhor julgue a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a Bíblia diz que esse juiz não temia Deus. E essa mulher dizia: julga a minha causa, 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 julga a minha causa. Ela encheu tanta paciência daquele juiz, que diz a Bíblia que mesmo sem esse homem temer a Deus, ele julgou a causa daquela mulher. Porque ela foi violenta espiritualmente. Segunda Coríntios 11, 23 a 30. Já preguei 300 vezes sobre isso, mas eu gostaria de colocar o exemplo de luta. Vamos. São ministros de Cristo, Paulo falando, e é um dos maiores exemplos de alguém violento espiritualmente. Escuta, Paulo dizendo: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Pode passar. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e ainda das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que me diz respeito à minha fraqueza. Isso tudo aqui não foi Jesus que viveu, estou falando de um homem que viveu isso. Fome, nudez, frio, naufrágio, apedrejamento, açoite. Mas esse mesmo homem, pode passar? Esse mesmo homem que viveu isso, vai botar 2 Timóteo, foi o mesmo homem que disse: combati o bom combate. Ele está dizendo: eu não brinquei de ser crente, eu não fui um frequentador de igreja, eu combati o bom combate, porque eu sabia o que era andar com Deus nessa terra, mas em momento algum eu desisti, em momento algum eu olhei para trás. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você está iludido, filho? Muita gente aqui está iludida. Estamos vendo dias ruins, dias maus. E muitos de vocês só vão conseguir fazer a vontade de Deus se foram violentos espiritualmente falando. Pode passar. E aí vem o que Deus foi colocando no meu coração para você. Olha só: lute pela sua vida espiritual. Lute para você poder frutificar. Lute para ser fiel nos dízimos, em tudo. Lute pela sua
Faça o que tiver alcance pela sua família. Faça o que tiver alcance, ao seu alcance pela sua família. Lute pela sua vida de oração, lute pela sua vida com a palavra, lute pela sua vida congregacional. Lute por sua consagração, lute pelo seu ministério. Qual é a primeira palavra em cada uma dessa exortação? Qual é a primeira palavra em cada uma dessa exortação? Vamos! Qual é a primeira palavra? Não ouvi vocês. Lute pelo seu prazer em Deus. Lute.